Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Tijolo Cast, super especial. Hoje a gente não está no nosso estúdio tradicional do Tijolo Hub, em Porto Alegre. A gente veio fazer uma visita aqui em Gramado e a gente está aqui nos escritórios aqui da Owner Inc., né? um parceiro nosso aqui já de longa data do tijolo, e estamos aqui com a presença super especial do Jefferson Braga, que é o CEO da empresa. Vai estar falando um pouquinho aqui com a gente hoje sobre mercado de Gramado, o produto, né, e a empresa deles aqui, contando um pouquinho a história de vida dele, que é super interessante. Então, primeiro, assim, agradecer a acolhida aqui, né, Jefferson? A gente gosta muito de vir a Gramado, então a gente está muito feliz de poder estar aqui mais uma vez contigo, né, te conversando, e a gente sempre pega muito insight com vocês aqui. E hoje ter essa oportunidade de conversar um pouquinho e levar para a nossa comunidade aqui, o pessoal que nos assiste, conhecer um pouquinho da tua história e da empresa, né, que eu acho que é super inovadora. Tu estava conosco lá no nosso evento, aqui é o primeiro podcast que a gente faz após o Tijolo Business. A Owner Inc. foi uma das nossas patrocinadoras e o Jefferson também levou o case lá no palco para o pessoal conhecer. Então, abri te dando boas-vindas, pedir que tu te apresente um pouquinho e fale um pouquinho já da tua, brevemente, que é longa a trajetória, mas nos conta um pouquinho como é que foi o teu histórico aí até chegar aqui na Owner Inc. Prazer aí, obrigado. Obrigado, Fred. Então, obrigado ao Tijolo pela oportunidade, né, tanto de participar do evento como desse Tijolo Cast. E, bom, minha história no mercado imobiliário começou muito cedo, lá em 1997. Né, meu pai era empreiteiro, ainda é, de infraestrutura urbana. Então eu tinha 11 anos e já tive aí os primeiros contatos com o mercado imobiliário. E então lá se vão, né, 20, quase 30 anos, né, 30 e poucos anos de mercado, né, e atuando na prática já há 15 anos enquanto empresário. Então a gente já vai aí para o nosso de currículo, de história, para o 11º empreendimento. Então basicamente a gente concentra hoje as nossas atividades aqui em Gramado e região, na área aí de incorporação, né, e na área de propriedades compartilhadas e também na área de infraestrutura urbana, de urbanização, que é, né, a minha escola de família. Basicamente isso. E em termos de mercado imobiliário, né, hoje a gente atua aí com a Owner Inc. como principal braço na área de propriedades residenciais compartilhadas. A gente é pioneiro nesse projeto residencial compartilhado no Brasil, numa praça super especial e que a gente encontrou essa oportunidade. Eu queria pegar um tópico, até não vou colar aqui para não errar o termo. Tu acabou de citar, vocês falam em propriedade compartilhada, né? E a gente sabe que o mercado, né, na questão de multipropriedade, tem já um histórico, né, e um produto, enfim. E eu acho que vocês trouxeram uma inovação para esse tipo de produto, que várias vezes a gente já conversou sobre o modelo de vocês e seria, acho que, muito legal. A gente é um hub que propaga inovação nos negócios e às vezes a inovação não é só a startup, a tecnologia, e sim pensar de uma forma diferente o produto imobiliário. Que eu acho que isso foi uma baita sacada que vocês tiveram, que foi partir, a gente estava conversando antes de gravar aqui, partir inicialmente do cliente, né? Quem é que, né? Qual é o usuário do produto e não criar o produto querendo encaixar no usuário, né? Eu acho que isso é um negócio que parece óbvio, mas a gente muitas vezes está contratando um arquiteto para fazer depois que tem o terreno e não pensa antes quem é que vai usar e quais são vamos dizer assim, as oportunidades de mercado para aquele produto. Então, fala um pouquinho para nós desse empreendimento que até tu está entregando agora em março, né? A gente falou, é março, né? Abril, março. Como é que surgiu a ideia? Por que vocês criaram esse conceito de propriedade compartilhada, né? E como é que funciona? Acho que agora eu vou te perguntando aqui, a gente vai desenvolvendo aqui um pouco a ideia. Então, nesses 30 anos aí que eu tenho contato com o ramo imobiliário, né, de 97 até aí, o iminente 2027, a gente vê que eu sempre digo que o setor imobiliário só inovou mais do que a pesca, né, Fred? Pesquisa de Harvard. E também tu falou muito bem do conceito de produção puxada e produção empurrada.
puxada quando a gente entende de fato, né, os anseios do consumidor, e às vezes nós temos, o empresário tem essa oportunidade, esse desafio de antes de acontecer a demanda e o desejo, a gente prever e propor soluções. Então, Gramado hoje é uma praça extremamente valorizada, né? Ela está rastreada aí, ela está muito mais ancorada, digamos assim, na indústria do turismo do que no mercado imobiliário. O mercado imobiliário predominantemente é de primeira moradia no Brasil. Nós estamos no mercado de segunda ou terceira moradia. Então, de um lado, a gente tem a indústria do turismo crescendo a mais de 10% ao ano, nos últimos 30 anos no mundo. E a gente vê uma certa turbulência macroeconômica e também, né, em razão das enchentes aí de 2024 na região. E então, cruzando essa alta demanda por turismo com algum problema na atividade econômica e política do Brasil, a gente tem que encontrar solução para prover às pessoas qualidade de vida. E a gente sempre fala aqui que o imóvel ele é meio, não fim. Ele é meio para a gente viver nele emoções, criar família, criar memórias e não um investimento por si só, né? Então a gente tinha esse primeiro projeto, essa ideia, ela veio de diversas fontes, mas sobretudo de entender que Gramado é caro, é valorizado e as pessoas querem e merecem viver isso. Ao mesmo tempo usam pouco, então tem uma vacância muito, muito grande dos imóveis. Isso fez com que a gente, por ter, né, nós tínhamos um terreno nobríssimo no centro da cidade, uma área espetacular, aqui a 200 metros da rua coberta, a gente ponderou todas essas variáveis e resolvemos então ousar, juntando os pilares de incorporação imobiliária, onde a localização, o design, né, a usabilidade falam alto, com a forma de consumir Gramado hoje, que é com serviço, né, com conveniência, né, com inteligência e de forma que seja um investimento racional, né, que realmente faça sentido para as pessoas. E aí a gente modelou, a gente por acaso se usa, né, da legislação de multipropriedade que foi promulgado no Brasil em 2018, mas o nosso negócio hoje na Ownerlink é desenvolver, né, empreendimentos residenciais e vendê-los de forma compartilhada. Ou seja, a partir de 2 semanas por ano, tu compra o tempo que melhor te convir. Né? E aí, a gente também sabe que esses destinos altamente aquecidos, eu digo que a gente tem um plano de emprego aqui vezes 3, porque a gente contrata todo mundo de Gramado e das cidades lindeiras. E do Nordeste. Do Brasil inteiro e tal, né? Então, muita gente, né? Gramado é muito cosmopolita. Sim. Isso, por um lado, é ótimo, porque fomenta a cultura, melhora a cidade, né? Melhora as relações, mas, de outro lado, tem uma dificuldade de mão de obra extrema, né? Esse aquecimento econômico. Então, muitas vezes, tu tem um imóvel aqui e tu não tem o serviço, tu precisa de alguém para fazer manutenção, limpeza, ou mesmo em épocas de grande fluxo e feriados, tu tem dificuldade para se locomover no destino, o que é normal em destinos, né, altamente demandados, como é o caso de Gramado. Então a gente buscou, através de uma inovação, que é uma inovação não na essência de tecnologia, né, mas sim no comportamento, né, porque eu acho que quando a gente entende o comportamento do consumidor, a gente acaba assim inovando. Né? Eu acho que faz muito sentido. Tu falou de decisão racional, não tem nada mais irracional do que ter a segunda ou a terceira moradia. Se a gente parar para pensar, é uma decisão muito mais emocional, né, da gente ter a nossa casa, né, e curtir esse processo de ter a casa de lazer, vamos chamar assim. Mas, por outro lado, eu acho que vocês conseguiram unir as duas coisas, né? Que é a gente ter, sim, o nosso pedacinho de terra, vamos chamar assim, e aí eu queria até que tu falasse um pouquinho disso depois, e ao mesmo tempo ter toda a conveniência de serviço, né, agregado, e também queria ouvir mais como é que são esses tipos de serviço, que eu sei que tem um monte de coisa que vocês bolaram aí, e também não ter incomodação, que é o lado ruim, né? Quem tem segunda e terceira moradia sabe que é uma moradia que a gente não está toda hora em cima, então ela dá problema, ela dá manutenção, dá custo, e às vezes a gente vai usar e não tá como a gente queria, né? Que é um problemaço. Então, queria que tu falasse um pouquinho assim de como é que é esse aparato do produto, né? A pessoa vem aqui, eu acho que é legal para explicar um pouquinho, né, como é que é a multipropriedade, o conceito da multipropriedade, como é que vocês, porque não é o timesharing, não tem nada a ver, né? Eu acho que é um negócio muito mais evoluído
e até como também investimento, né? Porque tu pode usar, mas pode ser um investimento também. Tu tem um pedaço da propriedade, né? É isso, né? Então, a essência, né, Fred, é super importante tu abordar a questão do timeshare da multipropriedade. O timeshare nada mais é do que tu comprar diárias num hotel de forma antecipada e garantir tua hospedagem futura com desconto agressivo. Basicamente é isso. A lei da multipropriedade, que nasceu no Brasil em 2018, ela resguarda ao adquirente uma escritura de uma fração de tempo. Ou seja, né, o tempo pode ser dividido, no nosso caso aqui, em até 26 frações de tempo, um imóvel, e tu tem uma escritura da fração de tempo de 2 semanas, a partir de 2 semanas. Então, uma fração de 2, tá. É uma fração de tempo de 2 semanas. Escriturada, né, vai transmitir aos herdeiros, uma eventual, né, sucessão, enfim. Esse é o primeiro atributo, né? A gente fala aqui de produto com benefícios estendidos, ou seja, é muito mais do que o imóvel. É o que ele oferece, é o imóvel, de novo, como meio, né? E não como fim. Como meio, o que a gente precisa no imóvel? Então, vis-à-vis a demanda por férias, a demanda por lazer e a escassez de serviço, a gente daí propõe, além da flexibilidade da aquisição, a gente propõe a estrutura, sim, de hotelaria, ou seja, tu tem o melhor do residencial com o melhor do hoteleiro, né, de forma a equilibrar essa equação em termos de custo também, e vários serviços pay-per-use. Então, tu precisa de um chefe assador, tu precisa de um manobrista, tu precisa de um pizzaiolo, né, de uma massagem, vários amenities que a hotelaria boutique proporciona, nós proporcionaremos de forma pay-per-use, e todo o serviço de hotelaria. Veio de Porto Alegre para Gramado, numa quinta, né, não deu tempo de ir no mercado fazer uma compra para ficar na tua casa, tu usa o serviço do clube, toma um café lá, usa o serviço do empório, né? E esse percentual, mesmo que tu tenha feito a aquisição de 2 semanas, ou seja, de uma fração de tempo, dificilmente as pessoas usam o seu imóvel da forma que pensaram. Na verdade, a gente não consegue voltar para o mesmo destino todos os anos, da mesma forma, nas mesmas épocas. Isso faz com que tenha ociosidade. Mesmo compartilhando o imóvel em até 26 frações de tempo, ainda vai haver ociosidade. Essa ociosidade, esse proprietário vai disponibilizar para a empresa para nós locarmos, né? Sim, através... pode ser uma renda. Pode se transformar numa renda, né, através de um pool de locação. E aí isso faz também com que o ativo esteja sempre bem conservado. Né? Ou seja, tu tem essa rentabilidade para ajudar, né, a conservar o ativo, para que sim, quando tu venhas, né, no teu período de tempo, ele esteja totalmente novo, ajustado, equipado, preparado para te receber. Então, assim, os benefícios são vários, principalmente, como tu falou, o uso racional, ou seja, a gente pega a nossa vida, que é cara e escassa, troca por dinheiro e troca dinheiro por ociosidade, porque a gente não usa. Então, assim, é elementar isso, mas tem que haver meios para prover. Eu acho que a gente descobriu aqui uma alternativa de prover isso, né? E essa parte de infra e até a parte do condomínio e da manutenção, os proprietários pagam um valor condominial e tem uma gestora por trás? Como que funciona? Vocês mesmos vão gerir isso? Atualmente a gente estruturou os condôminos quando o proprietário, quando adquire, ele já nos nomeia como administrador do condomínio por 10 anos, renovável por mais um período, e a gente vai fazer essa gestão pela mão de terceiros parceiros. Né? Uma curadoria com controle 100% da Ownerlink, porque a Ownerlink é a incorporadora que desenvolveu, que estruturou a proposta de valor, ela tem que garantir essa jornada de ponta a ponta. E, de fato, como é um condomínio residencial com flexibilidade de serviços hoteleiros, vai haver um custo de condomínio, como é na nossa casa, no nosso condomínio que a gente reside. Né? E a estrutura é que o condomínio seja enxuto, porque tudo é individual, como na nossa casa. A gente vai pagar nossa energia, gás, internet, tudo proporcional ao teu uso e à tua fração de tempo. Né? As despesas adicionais são do condomínio, que daí é rateado proporcionalmente. Né? Então, E eu acho que é bacana falar um pouquinho o pessoal gosta de saber assim, perfil de tipologia, produto imobiliário, falar um pouquinho aqui, né? Eu sei que são casas, são 24 casas, estava falando ali, né? 12 no início, né? Depois mais 12. E são casas de
mais alto luxo, assim, vamos chamar, né? E onde que aí faz o sentido de tu ter a fração para usufruir de um imóvel, talvez tu nem conseguiria comprar ele na totalidade. Fala um pouquinho da ideia, da inspiração arquitetônica, que eu acho que teve todo um penso de vocês aqui, que é legal falar também. Legal, Fred. Então, dando um overview geral, né, o terreno ele tem 36 mil metros quadrados e ele fica localizado, desse primeiro projeto, on time, a 200 metros da rua coberta. Então, é um terreno muito especial. E então, em 36 mil metros quadrados, a gente está construindo 16 mil metros quadrados de obra. Nesses 16 mil metros, a gente tem cerca de 40 apartamentos, com área média de 60 metros quadrados. Né? E nós temos 24 casas, 12 de 325 metros quadrados, com 3 suítes, e 12 casas de 450 metros quadrados, com 4 suítes. As casas estão sob frações de terreno de 1.200 metros quadrados. Então, um lindo bosque, né, decks, muito espaço de convivência, muito espaço para estar com a família. A arquitetura, a gente sempre diz que a gente viaja para conhecer a cultura local. A cultura local, ela está na gastronomia, né? A cultura local, ela está na arquitetura, ela está no paisagismo, ela está no clima. E a arquitetura, ela é muito responsável. A gente, quando pensa em destino turístico, a gente lembra, né? Se a gente pensa em Punta del Este, a gente lembra da arquitetura. Se a gente vai para Paris, a gente tem aquela arquitetura. Se a gente vai para Toscana, a gente tem aquela arquitetura. Se a gente vai para Singapura, então ela está muito casada, né, com o que a gente busca enquanto turista, enquanto algo diferente do que a gente vive na nossa realidade. E, então esse projeto ele está alicerçado na pedra, na madeira, no vidro, no aço, que são os elementos básicos de construção de montanha, com arquitetos, né, locais, que obviamente são pessoas, são nossos sócios nesse projeto, né, que tem uma grande expertise em mundo, enfim, mas a gente busca sim inspiração em destinos de montanha, mas busca preservar para entregar para esse proprietário uma experiência única. E que começa, então, no uso, vai até a arquitetura e, né, tem a extensão ali para o serviço, que é quando a gente vai entregar de fato a experiência. Esse é um pouco do... Como diferencial, assim, né, a gente usa aqui vidros duplos, que o Brasil usa pouco. Esse empreendimento, todas as áreas privativas têm piso... o sistema de climatização de piso é hidráulico, ou seja, tem piso aquecido nas unidades. É importante para cá. A gente lareira, né? É um empreendimento residencial, com churrasqueira, nos apartamentos, né? Nos prédios de apartamentos a gente tem ar-condicionado, nos corredores a gente tem... Ar quente aqui, né? A gente tem sistema de sonorização em todo o empreendimento, ar dutado, enfim... Parte de lazer. A parte de lazer é grande, né? Esse primeiro empreendimento ele tem 2.400 metros de área de lazer, um clube maravilhoso, generoso, com piscina aquecida, com spa, com área teens, área kids, tanto a área gourmet, né, voltada para atender esse cliente que não quer fazer alguma refeição na sua casa, no seu apartamento. Então é inspirador, ele é separado, né, ele não está no mesmo prédio dos apartamentos, está afastado das casas também. E o nosso urbanismo, nosso paisagismo, ele está totalmente... nós estamos nesse primeiro empreendimento a 870 metros do nível do mar, ou seja, um dos pontos mais altos da cidade de Gramado, então onde a natureza, né? Tinha um morro ali, né? No morro, né, no centro da cidade, né? Junto ao futuro Parque das Orquídeas. É um terreno super especial, onde o que a gente vem buscar em Gramado tem em abundância, que é a fauna, a flora, né, a tranquilidade. Esse terreno, ele realmente, tu conseguir um terreno desse porte a 2 minutos do centro é algo inacreditável, assim, né? Mas bacana, assim, acho que deu pra gente ter uma noção boa do conceito da propriedade compartilhada, quase falei errado aqui de novo, e dos benefícios. Eu acho que é muito legal, né? Depois a gente vai fazer uma visita ali também e vamos estar divulgando aí no teu lançamento, porque a gente adora, quando estão lançando, mostrar as coisas que estão acontecendo no mercado. E eu queria puxar um pouquinho agora, saindo um pouco do teu dia a dia só de produto, que a gente falou um pouquinho do modelo de negócio, e falar um pouquinho de Gramado, né? Que tu já deu uma pincelada que falou do turismo um pouquinho, mas enfim, vocês respiram isso aqui o dia todo, né? E passam o tempo todo pensando aqui nesse mercado, vivem aqui, enfim. Fala um pouquinho assim, né,
que tu enxerga de futuro aqui para a cidade e quais são as oportunidades, né, para quem quer empreender ou, enfim, claro, obviamente, se a gente dá um enfoque mais para o mercado imobiliário, né, o que tu enxerga de prosperidade, não prosperidade, de desafios, assim, porque eu acho que teve o tema das enchentes, eu sei que deu uma sacudida forte aqui na turma dos hotéis, restaurantes, enfim, principalmente. Mas eu acho que é um lugar que realmente é um oásis no Brasil, né? Quando a gente fala de segurança, de, enfim, desenvolvimento do turismo. Eu acho que é o lugar mais visitado já do país, né? Se não me engano. Acho que perdia para Foz, não sei como é que está hoje o ranking. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Foz, enfim. Mas como é que tu vê as oportunidades e o que vocês estão olhando, né? Eu sei que já tem um outro empreendimento, que acho que é legal a gente falar um pouquinho também depois sobre esse segundo empreendimento. Mas fala um pouquinho do mercado, porque assim, queira ou não, eu acho que o empreendedor, incorporador, ele sempre é um mercado. Tem várias grandes incorporadoras que já vieram para cá, já saíram daqui, já estão voltando de novo, né? E é difícil, né? É um mercado vamos falar aqui de terceira moradia, né? Vamos ser realistas, né? Acho que às vezes é a segunda, às vezes tem cara que prefere a serra e não quer estar na praia, mas geralmente a praia é o destino preferido, né? No meu caso até eu prefiro aqui, enfim, cada um tem a sua cabeça, né? Mas geralmente é o terceiro destino, né? O terceiro imóvel. Como é que vocês trabalham essa questão de ser o terceiro imóvel para conseguir ter eficiência como negócio, resultado, né? E como é que isso vem na forma do produto, se vem na forma de... Nós estávamos conversando um pouquinho aqui de treinamento do teu profissional de vendas, né? Que é diferente de uma venda de uma residência em Porto Alegre, por exemplo, né? Mas assim, falei um monte de coisa, mas assim, para focar, acho que falar um pouquinho mais de Gramado, de mercado Gramado, oportunidades e dificuldades, e depois essa questão da terceira moradia, que eu acho que é um tema super interessante aqui da gente falar. Sim, sim. Então, assim, falando de demografia, né, a gente vê que Gramado, ela não tem concorrente no Brasil, né? A gente tem cerca de 70 parques e atrações na região, né, de Gramado e Canela. Eu digo que Gramado é a capital da Serra Gaúcha. Né? A Serra Gaúcha é linda como um todo. Né? Garibaldi, Bento, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Canela, Cambará, né? São Francisco de Paula. Então, assim, nós somos aqui, eu digo, o hub. E nós temos no Brasil 8.000 quilômetros de litoral. Né? Com inúmeras belezas, enfim, né? Nós temos outros destinos de serra, mas menores, menos consolidados. Então eu acho que Gramado é sim ou sim, deu muito certo. Sim. Como tudo que dá certo tem muito desafio, né? Tem desafio em termos de mobilidade, logística, desafios culturais, né? De acomodar todas essas populações do Brasil inteiro que aqui vêm desenvolver a sua vida, criar suas famílias, ou seja, o fato de sermos hoje cosmopolita também tem desafio de aglutinar as ideias, né? Em prol do desenvolvimento sustentável da cidade. Sim. Mas eu acho que pela estrutura instalada e assim reconhecido no Brasil, Gramado, segundo a CNN, de 2024, recebeu 8 milhões de turistas. O Rio de Janeiro está em primeiro porque tem turismo internacional muito forte. E pela primeira vez na história a gente vê grandes marcas internacionais aportando... Então, para pegar esse gancho aí, para te interromper um pouquinho, para pegar um pouco mais esse gancho, eu venho aqui desde a minha infância, a família sempre esteve aqui, enfim... Tem família aqui também. E a gente vê, assim, uma transformação absurda, né, da época que, vamos pegar aí, sei lá, 30 anos atrás. O veraneio. Cara, era Gramado, né, feita pelas pessoas que viviam aqui, né, com um pouco de turismo, talvez de Porto Alegre, né, e tudo isso. E aí a gente foi vendo a coisa se profissionalizar, os eventos, e hoje Gramado não é mais sazonal, ele é o tempo todo. Tu falaste dos parques, mas se a gente for olhar o cronograma de eventos... Gigante. Né, é muito robusto o calendário. Não tem, né? Natal Luz, enfim, tudo isso. E agora a gente vê recentemente esse movimento internacional começando a bater na porta, né? O próprio Kempinski, enfim, tem outros empreendimentos aí que estão surgindo e os olhares, né, do investidor internacional, talvez pela primeira vez, entendendo. E aí, claro, tem que romper uma barreira, tu que vive aqui deve saber, né, de aceitar isso e como é que isso encaixa, né, dentro desse quebra-cabeça hoje de Gramado. Tu enxerga esse negócio dando esse step além do que tinha?
Eu acho, Fred, que Gramado nos próximos 10 anos vai crescer o que cresceu nos últimos 30. Sim ou sim. Tá. Né? Eu acho que nós, enquanto empresários, também o poder público precisa aceitar isso e abraçar isso. Porque as comunidades criaram limites políticos, né, que não são os limites da vida. A vida, né, as pessoas têm direito de ir e vir e viver onde nos melhores lugares para criar suas famílias. E Gramado e região Serra Gaúcha oferece isso. E a gente tem que bem receber essas pessoas. E para isso a gente tem que prover infraestrutura. E então, por não ter concorrência, entre aspas, né, claro que esse ano eu participei de um evento da IAPA, Associação Brasileira de Parques e Atrações, e a gente vê, esse evento foi em Campos do Jordão, e a gente vê uma movimentação uma ação grande, uma concorrência grande pelo turista, porque o brasileiro nem começou a viajar. Se nós cruzarmos nossos dados turísticos com o resto do mundo, com países maduros, desenvolvidos, a gente viaja muito pouco ainda. Então está começando isso. E os municípios, há vários municípios que estão se organizando, Brasil afora, para competir por esse turista. Só que a infraestrutura instalada que nós temos e os grandes investidores, eles buscam investir em lugares anticrise, mais sólidos, mais perenes, né? A gente vê, tu bem falaste, o calendário de eventos, ele é muito robusto. Gramado e região é para a família inteira. Nós temos atrações naturais, né, parques, gastronomia, serviços de padrão internacional para toda a família. E hoje as famílias ficam aqui uma semana e não conseguem fazer tudo, enfim, né? E é um lugar que está sempre se reinventando. A gente usa a Disney, é o maior benchmark nisso, né? A gente tem que mudar. Os sucessos passados não garantem o futuro. E eu acho que Gramado e região está antenada nisso. Esses empreendedores, né, de certa forma, hoje a gente vê marcas internacionais como o W, Kempinski, Clube Med, que isso é maravilhoso para o destino. E a gente, enquanto eu mesmo não sou daqui, eu moro aqui há 16 anos, mas defendo e me sinto um local, assim como muitos, né, porque isso aqui é especial. Eu acho que a gente tem que receber bem esses empreendedores e trabalhar em conjunto com eles, assim como o poder público, para que a gente siga desenvolvendo o turismo. Siga aprimorando, né, o bem receber. A lógica da abundância, né, Jefferson? Não Exato. É a gente proteger mercado, é a gente trazer mais mercado. É obsoleto a gente pensar que protecionismo ou que reserva de mercado proporciona desenvolvimento. E não é isso. E a gente já acredita que o fim da economia nada mais é do que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente conversa, quando a gente se relaciona, quando a gente bem recebe, a gente aprende, a gente compete em alto nível. Né? E o empreendedorismo aqui, muito imigrante alemão, italiano, ele foi feito assim, ele foi feito, né, com muito suor e com muita conexão e com muito apoio, com muita comunidade. Né? Então eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade, pela primeira vez sim, é uma quebra de paradigma, porque no momento que a gente recebe as marcas internacionais, a consequência disso é turismo internacional e capital internacional. Né? E a gente tem que, enquanto... Quem sabe uma Disney, né? Quem sabe, né? Eu acho que a gente tem que abraçar isso, aproveitar essa oportunidade e produzir muita qualidade. Né? Tu falou da oportunidade. O que é questão de oportunidade? Eu acho que para o profissional, para as empresas que querem, de fato, prestar os melhores serviços, desenvolver os melhores produtos do Brasil, eu acho que Gramado é o destino. Solo fértil. É o solo fértil para isso, mas é qualidade. Né? A gente precisa ter um desenvolvimento com carinho em tudo, encantar em tudo, porque eu sempre digo, né? Experiência, mas experiência de verdade, né? E a gente pode fazer um arroz, feijão e ovo, o melhor do mundo, né? Ou pior, depende do carinho, da qualidade, da disposição a fazer algo relevante. E isso, o cliente mais barato é o cliente que volta, né? A gente, hoje as empresas gastam muito com publicidade, propaganda para cliente novo. Eu acho que a gente não precisa disso, né, aqui na região. E assim, falando um pouquinho, a gente falou agora de investimento internacional e do cliente brasileiro que está começando a viajar mais, né? Acho que aqui tem muita gente do Brasil todo, a gente vê o pessoal desfilando com os casacos aí, né? Enfim, que a gente já vê que é de fora, às vezes nem tá tão frio, a turma tá lá de casaco de pele na rua, né? Mas quem é o comprador, assim, hoje de vocês, ele ainda é mais o gaúcho
né, pensando ainda mais nesse conceito, né, de propriedade compartilhada, que daí eu acho que consegue atrair também gente mais de fora. E como é que vocês trabalham a terceira propriedade, em termos de convencimento e velocidade de venda? Se isso é mais difícil, é mais complicado, como é que está sendo isso para vocês? Tu falaste da decisão emocional, né? Na verdade, é comprovado cientificamente que todas as nossas decisões são emocionais, né? Sim. Depois a gente arruma um motivo racional para justificar uma decisão emocional. Então, o fato é que as memórias, a família, o tempo passa muito rápido. E se a gente não proporcionar às nossas famílias viver essas memórias, o tempo vai passar e nós não teremos mais essa oportunidade. Sim. Então, a gente buscou, enquanto empresa, uma forma de antecipar isso. Ao invés de tu economizar, se martirizar, se endividar, trabalhar dia e noite, tu compra o acesso. Entendi. Um acesso com escritura, a gente brinca, né? Mas tu antecipa isso. Ao invés de economizar muitos anos, tu compra hoje. O cara vai comprar o imóvel lá quando tem 70 anos e não consegue mais curtir. A nossa geração já entendeu que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que cuidar da saúde, fazer esporte, cuidar da família. A gente precisa ler, precisa estudar, precisa nadar, precisa fazer tênis, precisa. Um amigo meu dizia que a gente vive do tem que, né? Tem que aquilo, isso e aquilo, e tem que mesmo. Porque a alegria e a felicidade está nisso, tá? Se relacionar e experimentar, eu sempre digo. E o nosso público, basicamente, da região são famílias. E os hotéis têm muita dificuldade para acomodar as famílias. Né? As famílias precisam de um pouco de privacidade. Então, a gente fala aqui que a sala une. E nossas propriedades são residenciais compartilhadas. Sim. Então, tu consegue tomar um vinho com o pai, reunir o neto, o avô e o pai, né? Mesmo que uma semana por ano. O pessoal, mas é pouco. Mas me digam quem consegue, né, Fred? Sim. Se fizer reunir 2 semanas por ano, tá ótimo. Toda a hierarquia familiar é quase impossível hoje, porque cada um tem a sua agenda, o filho tem que estudar, né? O avô já está cuidando da horta de casa, o pai que é o MEI está trabalhando muito, ou seja, então o nosso speech, a nossa estratégia é essa, é tocar realmente na emoção, no coração, assumir que as decisões são emocionais, explorar isso para adiantar. Vamos viver hoje, né? E não deixar para viver amanhã, que a gente pode, né, viver hoje. Então, é muito mercado imobiliário, mas também é encarar a vida como ela é. Olhando aqui do lado do empresário, né, vocês, no caso, como empresa, esse produto ele tem uma rentabilidade, também tem um lado da rentabilidade ser melhor. Agora falando de business mesmo, cliente, óbvio, acho que é um produto que tem um baita valor agregado. Eu acho que faz muito sentido essa história de antecipar um consumo, né, que às vezes a gente compra lá no fim da vida e não consegue aproveitar. Acho que faz muito sentido. Hoje as gerações agora querem muito mais de usufruir, possuir do que ter a propriedade, né? Acho que está tudo alinhado assim com a nova geração também, mas eu acho que como um negócio ele também, né, até porque aqui o aproveitamento, está falando que é terreno de 36 mil com 16 mil de aproveitamento, né? Como é que é isso em termos de negócio? Ele é um negócio que é mais rentável? Pode ser mais rentável? Fred, a gente diz que a gente vende tempo, né? A gente vende memórias, a gente não vende um produto, não temos um produto financeiro de fato. Sim. Né? Então não é um produto que a gente recomenda como investimento. Acho que investimento tem outras formas, outros negócios imobiliários, né, que não esse. Aqui a gente entende que a locação da ociosidade ela ajuda a pagar as despesas do condomínio. Entendi. Esses são nossos estudos, as nossas estimativas. Nós trabalhamos com vários assessores de primeira linha nível Brasil, né? Então a gente está bem abastecido de estudos de mercado, macroeconômicos, também de fluxo, utilização, taxas, etc. E a gente entende que é um produto de fato eficiente para a vida, para a qualidade de vida. E o que, né, acaba sendo um ótimo negócio financeiro, porque se a gente tem, né, um espaço, um lazer, uma relação com a nossa família adequada, e a gente não precisa se matar trabalhando para comprar um ativo no final da vida. Quer usar pouco. A gente vive melhor, a gente produz mais. Sim. E vamos lá, um apartamento hoje em Gramado está sendo lançado a 30 mil reais o metro quadrado. Então, para tu teres quanto custa, né, um apartamento de 60 metros quadrados, que é o nosso caso, vai custar 1.800.000, mais a mobília, 2,5 milhões para um apartamento de 60 metros quadrados. Ou seja, fica pouco acessível, vai ser pouco usado em um apartamento de 60 metros quadrados
Com uma Selic de 15 ainda. Com a Selic de 15, assim, tu comprando um pedaço que é só o que tu vai usar, o restante do dinheiro tu pegas e aplica o dinheiro, investe em outros negócios, e aí sim, no contexto geral, comparando melancia com melancia, vai ser um ótimo negócio financeiro. Agora não dá para nós achar que... Eu não estava nem me referindo tanto ao preço de metro quadrado versus preço de semana comprada com você. Eu estava pensando do lado da empresa. Sim. O Nerink, né? Por que vocês fizeram propriedade compartilhada? Óbvio, tem toda a história do produto, mas como negócio. A empresa ela olha pelo negócio. Como negócio, Fred, a gente tem sim um metro quadrado bem mais elevado. Né? Diria que 2 a 3 vezes o preço de mercado. Obviamente que a gente tem uma exposição de caixa muito maior, porque os empreendimentos têm uma envergadura grande em termos de dimensões, os melhores terrenos, né? A infraestrutura de lazer, a gente entrega as unidades privativas mobiliadas, decoradas, equipadas. A eficiência do terreno também não é tão... A eficiência do terreno, né? A área total em relação à área privativa, ela é bem menor, né? Então, assim... Tem que se compensar isso no preço. Risco, rentabilidade e liquidez. A gente tem as variáveis, não é um negócio que é uma mina de ouro, uma oportunidade extraordinária, mas é um negócio que ele não tem concorrência. Então, a gente acaba sendo uma alternativa muito relevante para o mercado e sim acaba... É uma diferenciação, né? Um nicho que a gente entende que tem um caminho aí longo de amadurecimento pela frente. A gente está terminando aqui já o nosso tempo, então eu queria falar contigo um pouco, só aproveitar um pouco para falar de futuro. Tu desse uma faladinha rápida sobre o novo empreendimento, né, que a gente viu já os outdoors aí na estrada, ali no pedágio. E o que tu está enxergando, assim, então, um cara que circula muito aí, Brasil afora, né, em termos de novos negócios, o que tu está olhando, assim, em geral, né, assim, dentro do mercado imobiliário? Mas também se for fora também é legal falar. Sim. Então falar assim, um pouquinho do empreendimento futuro, fala um pouquinho dele e do que tu tá enxergando de futuro de mercado, assim, no mercado imobiliário, assim, que tu enxerga um pouco. Pergunta difícil, né? A gente estava dizendo que a gente só inova mais do que a pesca e o Fred tá provocando aqui, né? Então, bom, enquanto o Nerink a gente está lançando o projeto 2, né, o projeto On Time, que foi o nosso pioneiro, a gente está aí concluindo a primeira fase agora no próximo ano, início do próximo ano, e 90% vendido, enfim, está super feliz. Estamos lançando o Nest, que é um empreendimento na Borges de Medeiros, um terreno super especial também, de 9 mil metros, com vista para o vale. A gente vai trazer uma piscina com raia semiolímpica na Borges de Medeiros. Então, 2 raias semiolímpicas. São apartamentos, esse? 106 apartamentos, né, com 4 mil metros de área de lazer e social. É um empreendimento fantástico, né? São 3 torres independentes. Não há nada na Serra Gaúcha comparável. A gente tem boliche, a gente tem uma academia com vista para o vale linda, de 150 metros quadrados. A gente tem um elevador, quem conhece Salvador, o elevador Lacerda, a gente tem um elevador social que liga o empreendimento à rua, ao passeio. É uma obra de arte, esse empreendimento é um presente para a cidade. Né? Ele puxa régua, ele inspira. Desde o tapume, que está lá muito elogiado, a gente sempre busca fazer isso, né? Melhorar o ambiente de negócio, inspirar, etc. Esse é compartilhado também? Também compartilhado, a Nerink só, né, até hoje empreendeu em projetos compartilhados, porque é o que a gente acredita, é onde a gente acha que Gramado precisa ir, que Gramado precisa construir menos, e construir menos de certa forma, otimizar a ociosidade. Não precisa construir um monte para não usar, vamos construir, daí vamos utilizar aquele imóvel 100%, para que ele fique, quanto mais a gente usa, melhor o imóvel fica, melhor fica o desenvolvimento imobiliário. Eu acho que o grande desafio, Fred, no nosso setor, ou como empresário, o empresário está sempre buscando uma oportunidade de negócio que essa oportunidade ela vai acabar melhorando, né, a vida das pessoas e com isso ele vai ter algum resultado. Eu acho que é entender cada vez mais e antever, né, e aceitar os movimentos culturais de comunidade, o que as pessoas de fato estão buscando, como está a economia, como está a política e nesse meio oferecer o que a gente sabe fazer, o que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, oferecendo soluções diferentes. Testar isso, obviamente, né? Testar pequeno, mas a gente acha que existe uma grande chance aí de misturar tecnologia, desenvolvimento imobiliário, governança, para que as empresas sejam mais alinhadas com o consumo. Então, tem muita coisa para a gente fazer aqui na região
E tudo isso sob a chancela da qualidade, né? Então nós estamos nessa jornada aí. Legal. Bom, a gente está aqui os últimos minutinhos aqui. Queria te dar um espaço para tu, assim, palavras finais, né, assim, tuas, dizer que a gente valoriza muito o que vocês estão fazendo. Nós aqui como comunidade, a gente está sempre instigando a turma para conhecer coisas novas, repensar os modelos, né? Porque eu acho que é isso que vocês fizeram, faz muito sentido, né? Porque a ociosidade realmente é absurda, ainda mais quando a gente fala na terceira moradia, e a gente fica construindo, né? É mais caro para as pessoas, mas tem o lado também que a gente sabe do apego, né? E eu acho que vocês conseguiram unir isso também no momento que tu tem a propriedade, tu pode vender essa propriedade, ela está registrada no teu nome. E essa legislação acho que veio também ajudando. E muitas vezes parte da legislação para se criar um mercado, né? Acho que está se criando um mercado novo aí, que eu acho que para esse tipo de local aqui mais ainda, talvez na capital um pouco menos, né? Porque às vezes é a primeira moradia. Mas, enfim, queria te dar um espaço aqui para tu dar tuas palavras finais, agradecer, né? A gente vai estar em contato aí mais episódios, que eu acho que tem muita coisa para falar aqui desse segmento, porque une turismo, une um monte de coisa, eventos, né? É realmente uma cidade diferente, né? Que vem se desenvolvendo muito rapidamente, e acho que a gente estava falando 10 anos, né? Crescer 30 anos em 10 anos, né? E a gente já vê alguns sinais disso quando a gente vê essas grifes internacionais agora de fato vindo para cá. Não é mais aquele negócio estão comentando, não. Inclusive o Clube Med parece que é o primeiro no mundo que não tem nem esqui nem praia, né? Então, inclusive estiveram lá no nosso evento no Tijolo Business. Então eu queria te agradecer. A gente vai estar próximo aqui, né, acompanhando os teus empreendimentos, e fica também sempre o convite aberto aqui para tu estar no nosso Tijolo Cast aqui. A gente tenta levar um conteúdo para o pessoal que gosta dessa cadeia da construção civil e mercado imobiliário, né, e te dizer que é uma honra aí ter conosco na nossa comunidade aí uma empresa como a de vocês. Muito obrigado, e está aberta a palavra aí para ti. Obrigado, Fred. A gente tem a agradecer o Tijolo, né, e é um movimento comunitário, né, de evolução, educação, né, esse movimento que visa trazer, né, compartilhar conhecimento. Acho que quando a gente troca ideias, a gente aprende muito, e a gente aqui valoriza isso de forma muito continuada, assim, a gente está sempre buscando se conectar, e então assim, se conectem com o Tijolo, né? Tem uma turma boa aí, o Fred, o Chico, o Bruno, tem todo um staff que de coração verdadeiramente, né, Fred, está buscando auxiliar e provocar aí esse setor que tão pouco inova, né? E eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, a nossa região da Serra Gaúcha, a gente vem perdendo muita gente boa, a gente falava disso antes, né? Então esses movimentos, eles trazem alguma esperança, né? No momento que a gente leva as pessoas para o mundo, a gente traz ideias, traz palestras, traz eventos, para nós é um prazer poder contribuir, porque o que fica é isso, né? O que fica é a evolução. A gente nasceu, né, para evoluir, para fazer diferente, para mudar, e tem muita oportunidade. Eu acho que a moradia, seja a primeira, segunda ou terceira, ela vai mudar muito nos próximos anos. As pessoas querem cada vez mais circular, querem viajar, querem viver experiências, e a gente tem, enquanto mercado, que buscar equacionar isso. Né? A gente precisa dialogar muito com o poder público para também refletir nas legislações de forma rápida o comportamento do consumidor, poder, de fato, ser propositivo na curadoria com o meio ambiente, porque eu falo muito disso, né? Muito mais do que preservação, é a curadoria, né? Por que a paisagem é importante, né? Para a qualidade do ar também, mas é o visual, a motivação, né? A beleza de uma cidade, o conforto que ela traz à cidade, de fato, para as pessoas, né? Então eu acho que nós, enquanto atores aí do mercado imobiliário, nos reunirmos, conversarmos, promovermos eventos, nos conectarmos de forma amigável, de forma profissional, a gente está junto, né, Fred? Então, tu sabe disso, foi de coração, eu sempre falei, nós aqui, enquanto empresa, a gente vai estar aberto, vai ser embaixador e sobretudo, de conectar Gramado com o Rio Grande do Sul, de fato, né? Eu acho que
a gente precisa trazer mais gente boa para cá, né? E aplicar de fato algumas ideias que talvez aqui possam funcionar e que talvez em outros lugares não funcionam, né? Então eu digo, tu que tem uma coisa diferente, inovador, vamos trazer, vamos testar aqui, né? Sim. Acho que Legal, obrigado e tamo junto aí. Valeu, gente.